A vida é uma sequência de capítulos e a nossa trajetória é determinada por uma série de escolhas. Essas escolhas contêm caminhos, alternativas e encruzilhadas. Em cada uma dessas histórias, a gente quer aqui no Câmara Livre contribuir para, eventualmente, você mudar ou melhorar a sua relação com o mundo, a sua vida, os seus e a sua sociedade. No Câmara Livre de hoje, para conversar sobre isso, baseado num livro sobre um episódio de sua história bastante significativo, que nós vamos tentar resumir e passar para você aqui em casa, está conosco o advogado Carlos Eduardo Faraco Braga. Carlos, no Câmara Livre tem uma questão inicial, que é quase uma árvore genealógica para a gente entrar depois no livro e já percorrer e usar todo o tempo nele. Qual a memória afetiva que você tem na sua infância quando alguém ou o seu próprio dia a dia lhe fala, bom, eu menino lembro de? Bom, eu menino lembro dos meus pais e dos meus avós. É a maior lembrança que eu tenho, carinhosa por sinal, amorosa, é a lembrança que eu tenho dos meus pais e dos meus avós. Você tem um percurso, para resumir para as pessoas que estão em casa e não perder tempo na questão da obra que você está transferindo para as pessoas agora, que passa pelo colégio, a vida na comunidade, as relações com os amigos, como todos os jovens, a escolha, o direito, a experiência na vida pública, o caminho como advogado, professor universitário, o casamento, os filhos, as escolhas das pessoas no dia a dia. Um dia a vida veio e lhe disse, para. Exatamente. Nelson, você receber uma notícia, como eu recebi aos 36 anos de idade, aos 46 anos de idade, desculpe, o médico chega para você e fala, você tem câncer e a partir de hoje você deve repensar a sua vida. Então, nesse momento, você morre e em frações de segundo você nasce uma outra pessoa. Tá? É um choque que realmente te paralisa. E em frações de segundo, você sai daquele consultório, você já é outra pessoa, sem dúvida nenhuma. Desculpe, eu preciso transferir isso como informação contra as pessoas. Receber uma notícia dessa natureza significa imaginar instantaneamente a morte? Sim. O câncer sempre foi, até um passado recente, um sinônimo de morte. A pessoa que era diagnosticada com câncer invariavelmente morreria. Hoje, graças aos avanços da ciência, da medicina, já não é mais uma sentença de morte. Tá? E os diagnósticos precoces, novas drogas, novas terapias, as terapias integrativas que eu fui estudar, todo esse conjunto atual diz que o câncer hoje não é mais uma sentença de morte, mas é uma doença realmente agressiva e é o que eu sempre falo, cada câncer é um câncer. Né? Não é porque ele é denominado um determinado tipo de câncer que ele é igual em todo mundo. Cada um tem o seu quadro clínico, a sua fase, o seu estágio e um corpo específico. E isso determina se ele vai ter chance maiores ou menores. Eu lembro que o meu médico, e essa pergunta é a tradicional, né? Quanto tempo eu tenho de vida, doutor? Ele fala, a pergunta não é mais essa, Carlos. A pergunta é assim, se você está no grupo que reage bem ao tratamento ou não. Se você assimilar o tratamento, você vai se curar. Se você não assimilar o tratamento, se o seu corpo não assimilar o tratamento, aí realmente é contar dias ou meses. Né? O fator emocional, então, do comportamento, da reação da pessoa, logo, lógico, a partir da notícia, em relação ao que recebeu de informação, tem influência direta sobre o resultado positivo ou não. Ou pode influenciar? Eu tenho certeza que influencia. Só que também depende da capacidade de reação da pessoa. Porque falar assim, não, reaja, seja forte, seja positivo, tenha fé, lute, isso é fácil. Fácil para quem está fora. Agora, para quem recebe a notícia, ela está inserida num contexto pessoal, de vida, às vezes tem problema familiar, às vezes tem problema financeiro, problema de relacionamento, enfim, ela está vivendo um determinado momento da vida dela que as forças que ela tem para lutar não são tão grandes. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a vontade de se curar faz parte da cura. Esse desejo, essa força faz parte da cura. Ao partir para a reação sua, física, do
ponto de vista biológico, pessoal e emocional, você certamente passou para as chamadas fases difíceis. Aí o corpo te dava sinais que te instigavam eventualmente a baixar a guarda. Aqueles, puxa, desmaiei, passei mal, fiquei fraco. Como você pode transferir para a gente esse momento? Olha, Nelson, o tratamento em si é muito difícil. Só quem passou sabe o quanto é difícil um tratamento de quimio e radioterapia. Eu, no começo, eu sempre acreditei que eu ficaria curado, que eu venceria. Não achava que eu iria morrer. Não deixava ninguém chorar perto de mim. Enfim, eu tinha uma atitude muito positiva. Só que você acaba pagando o preço, esse excesso, né, de força, ou essa aparente força que você demonstra ter, uma hora o teu corpo te cobra, né, porque você vai se enfraquecendo. Tomar quimioterapia é a mesma coisa que você tomar um veneno. Você mata a célula ruim, a célula cancerígena, mas você mata a célula boa. Você vai definhando, né, e o teu corpo vai ficando fraco, vai ficando frágil, né, e tem dia que você desmaia, tem dia que você não tem força para levantar da cama, tem dia que você não consegue ir no banheiro, enfim, é uma série, é uma caminhada com dias bons e muitos dias ruins, né? E o teu corpo te avisa. Eu, no final do meu tratamento, quando eu saí do hospital, eu tinha um pânico medicamentoso, no qual eu fiquei 22 dias sem dormir. Ou seja, o corpo ali deu o aviso total, falou, você chegou no fundo do poço, agora você não tem mais jeito, você tem que sair, né? No livro O que Aprendi com Câncer, a gente vai tentar transferir uma parte dessas informações para quem está conosco. Você, em que momento decidiu, ou buscou, ou teve a possibilidade de buscar as chamadas terapias alternativas ou naturais, para a gente conversar um pouco sobre ela? Bom, veja bem, Nelson, não são terapias alternativas, Sim. porque você não está excluindo uma por outra. Na verdade, são terapias integrativas. São terapias naturais, bioidênticas, que você integra ao tratamento convencional. O tratamento convencional é quimio, rádio, cirurgia. Okay. Eu não tinha esse tipo de informação. Eu, quando fui diagnosticado, o tratamento proposto inicial era quimio e rádio, o meu câncer não era operável. Eu tive um câncer de esôfago, numa região chamada mediastino, com comprometimento da traqueia e pulmão. Naquele momento não era operável, porque senão teria que tirar tudo e perderia a fala e etc. Então, a terapia proposta inicialmente era a quimioterapia, para tentar reduzir o tumor, e após entrar com a radioterapia para fazer a ressecação ou tentar fazer a ressecação do tumor. E após esse estágio do tratamento, seria feita então a cirurgia, porque câncer de esôfago, o protocolo diz que se tira o esôfago. Então, eu recebi essa informação, tive o privilégio de me tratar num grande hospital em São Paulo, e inicialmente a quimioterapia eu comecei praticamente de imediato, né? Mas só que naquele momento eu já tinha um nutricionista, que eu já tinha procurado ele para outros fatores, uma pessoa extremamente competente, hoje um grande amigo meu de São Paulo, e eu sabia que ele estudava câncer, porque a tese de mestrado dele era câncer como uma doença mitocondrial e como a alimentação poderia influenciar no tratamento. Então, procurei ele de imediato, ele realmente me ajudou muito, com muita suplementação, porque eu perderia esses nutrientes do corpo, então ele forneceu esses suplementos, me deu várias orientações e, por não ser médico, me deu também caminhos a pesquisar sobre tratamentos médicos que poderiam me ajudar. Então, além da nutrição, eu também procurei uma médica durante o tratamento. Já havia mudado toda a minha alimentação e tinha iniciado com suplementos, de uma forma, digamos assim, incipiente, inicial. E procurei uma médica ortomolecular em São Paulo que trabalhava com ozonioterapia. E me inteirei desse tratamento, porém não consegui fazer o tratamento de ozônio concomitantemente com a quimio e rádio. Eu já estava na metade praticamente do tratamento e fui me debilitando e acabei sendo internado. E esse tratamento de ozonioterapia é feito em clínicas, não podem ser feitos em hospitais. Okay. Então eu acabei concluindo o tratamento de quimio e rádio no hospital. E quando eu saí do hospital, aí sim eu iniciei de imediato
o tratamento com a ozonioterapia. E foi um período muito difícil, eu fiquei 11 dias internado no hospital, com uma cândida, com uma esofagite por cândida aqui na região da garganta. Nada curava, 98 injeções de morfina e a dor não passava. No 11º dia o médico falou assim, bom, eu vou te dar alta. Eu falei, mas doutor, um quilo por dia, né? Eu vou para casa, eu vou morrer na minha casa, né? Ele falou, bom, na tua casa eu não sei, aqui você vai, porque nós vamos colocar alimentação enteral. A alimentação enteral é um grande foco de infecção hospitalar. No estado que o seu sistema imunológico está, com uma infecção hospitalar, você vai para a UTI, da UTI é óbito. Então vai para sua casa, que é o melhor lugar para você se recuperar. Aí eu saí do hospital, extremamente debilitado, com pânico, como eu disse, sem nenhum tipo de alimentação, porque nada passava na garganta, nem água. Né? E eu comecei a fazer o tratamento com a ozonioterapia. São diversas formas de aplicação do ozônio. Uma delas foi tomando a água ozonizada para limpar o fungo, mas fazia a aplicação do ozônio de forma pelo sangue, e também pela via retal. E fiz por 42 dias seguidos esse tratamento com a ozonioterapia. E mais os suplementos nutricionais. Só não fazia atividade física porque eu não conseguia, praticamente eu não andava. Aí tem duas questões aí fundamentais para a gente tratar com o leigo que está ouvindo. A primeira é a informação, a gente vai esgotar todas aqui naturalmente, mas já de desmistificar que o ozônio não é para tudo que se tem na vida. O ozônio é uma questão que foi ministrada aqui ou não? Estamos falando do ozônio como um elemento fundamental para uma série de questões, primeiro. Só para concluir o que eu estava dizendo, antes de entrar no tema do ozônio, fiz esse tratamento com 42 dias de ozônio e eu tinha 60 dias para voltar ao hospital fazer os exames pré-operatórios. Né? Voltei no hospital após esse tratamento com ozônio em casa e simplesmente o tumor havia desaparecido. O ozônio foi o fundamental aí? Eu acho que tudo foi fundamental. Se você me perguntar o que te curou, eu vou dizer para você que foi tudo. Foi a químio, foi a rádio, foi o ozônio, foi a alimentação, foi a fé, foi a vontade de viver. Foi um conjunto. Né? Agora, que o ozônio foi preponderante na minha recuperação, né, pós o tratamento convencional, e é o responsável por eu após 4 anos, ter uma qualidade de vida, uma saúde como eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Voltando para o ozônio, então. O ozônio, ele na verdade, ele é a base do oxigênio. Mais uma molécula, é a molécula que alguns chamam molécula da vida. O oxigênio com uma descarga elétrica, ele forma o O3, que é o ozônio. Segundo os estudos científicos do ozônio, você trata mais de 230 enfermidades com ozônio. Ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral, tem um poder cicatrizante muito grande, atua em inflamações no corpo e, basicamente, no câncer, tá? Ele atua, vou te dar assim 2 exemplos só de como ele atua no câncer. Uma das primeiras características do câncer, da célula cancerígena, é que ela vive em hipóxia, ou seja, na ausência de oxigênio. Célula de câncer não tem oxigênio. É uma célula que ela sobrevive ali sem o oxigênio. Na presença do oxigênio, ela morre. Então, qual é a ideia do ozônio por diversas vias de aplicação? Você mandar oxigênio nas células cancerígenas. Para eliminar. Para eliminar, para matar as células. Todo dia você fabrica células novas no seu corpo. Inclusive células novas do câncer. Se essas células novas do câncer nascerem, né, ao lado de células sadias altamente oxigenadas, né, com nível de oxigênio elevado, a célula sadia mata a célula ruim. E por onde o câncer se alimenta? O câncer, o tumor, esse agrupamento de células, esse tumor forma vasos sanguíneos novos para receber o alimento. Ele é um sanguessuga. E esses vasos novos é um processo chamado angiogênese, porque ele precisa de alimento. Então ele fabrica lá os vasos sanguíneos para receber esse alimento. Onde está a maior parte do oxigênio? Na corrente sanguínea. Então, a hora que você coloca o ozônio dentro do seu sangue, você tira o sangue, ozoniza ele e volta na própria veia.
Isso é uma das formas de aplicação do ozônio. Você está colocando um alto nível de oxigênio e esse sangue vai andar pelo seu corpo e vai chegar onde tem o tumor. Uma outra forma também de colocar um nível maior de oxigênio nas células do seu corpo é porque o ozônio, quando você aplica, principalmente pela via retal, na hora que ele entra em contato com os tecidos celulares, ele produz ozonídeos. Esses ozonídeos, eles entram no ciclo de Krebs, na função da mitocôndria, na produção celular. Ou seja, ele é um carreador de oxigênio na reprodução celular. Quem fabrica a célula é essa organela chamada mitocôndria. Sim. Então, quando ela fabrica essa célula nova, o ozonídeo ele é um carreador de oxigênio. Porque a pessoa que tem câncer é uma doença crônica mitocondrial, ou seja, a pessoa que tem câncer, a mitocôndria dela produz células com baixo nível de oxigênio. Então o ozonídeo entra na produção celular na mitocôndria e fabrica células novas também com oxigênio. Então, um soldadinho mais forte que vai combater o outro. Exatamente. A ideia é você mandar o oxigênio, que digamos seria aí um veneno para a célula cancerígena, né? É um remédio para o seu corpo, é o veneno pelo qual mata, é a arma que você tem para matar a célula cancerígena. Isso foi descoberto em 1931 por um médico alemão chamado Otto Warburg, foi o único médico no mundo que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel de Medicina. Se aí é natural fazer um raciocínio chato de um recorte como jornalista já. Se o câncer tem todos esses ingredientes, e nesse caso específico, você gera oxigênio através do ozônio para combater a célula que não quer o oxigênio, eu olho para a medicina tradicional e pergunto, e aí, por que vocês não usam isso? Porque não é patenteável, Nelson. A indústria farmacêutica não tem interesse em que terapias, digamos aí, naturais terapias complementares, que essas terapias tenham mais sucesso do que a terapia medicamentosa. Porque os medicamentos são patenteados e são caros. Uma aplicação de quimioterapia custa mais de R$20 mil. Então a indústria farmacêutica não tem interesse. Então, o ozônio é uma molécula que existe na atmosfera. Nós temos na atmosfera, tem no corpo. Isso não é patenteável. Então não existe um interesse. É uma terapia simples, é uma terapia barata. Que os órgãos de controle de saúde acabam não tendo interesse. No Brasil, Rússia, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, alguns estados, não todos, todos esses países já regulamentaram e utilizam o ozônio como terapia, alguns até com hospitais próprios para isso. Então, evidência científica existe aos montes. Agora, qual? A evidência científica é patrocinada pelos grandes laboratórios ou a evidência científica de pesquisadores renomados de forma independente? Então, existe. É um processo. Aqui no Brasil, isso não tenho dúvida, já existe uma associação brasileira da ozonoterapia, profissionais renomados que atuam nessa área. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, autorizou a título experimental o ozônio, ou seja, aquele que utiliza o ozônio, ele tem que assinar um termo de consentimento informando que teve acesso a todas essas informações, enfim, que sabe da situação atual da ozonoterapia no Brasil. A gente vive agora, você é advogado, e é inevitável colocar esse tema como um parênteses na nossa conversa aqui no livro Que Aprendi com o Câncer, a discussão inclusive em nível da STF, de pacientes desesperados, e desespero e pânico é uma informação que você sabe profundamente qual é o alcance dela, e a gente está falando de fora, buscando a questão da droga lá, e para tentar alguma coisa, porque eu preciso pensar em ter uma chance de viver. E a gente está falando de algo aqui, passa pelo espírito público, o senhor também enxergar no horizonte que apareça um prefeito, enfim, uma instância política e falar, vamos tentar, porque se deu certo para alguns, esse alemão não é maluco, né? Nós não estamos falando de maluco, e no fundo não faz mal. Não, exatamente. Primeiro que o ozônio foi descoberto em 1890. Por que esses países que eu relacionei para você são os pioneiros? Porque foi amplamente utilizado a nível medicinal na Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de uma terapia que tem mais de século
Não é uma coisa descoberta. Foi ontem. E por uma ou duas pessoas. Não. Isso são países inteiros, universidades que vêm usando em hospitais públicos, em hospitais particulares. E é altamente comprovável. Absurdo, Carlos, mas a população não sabe. A população não sabe. Por quê? Os médicos... E por que eu me animei em escrever? Os médicos que trabalham com ozonioterapia, por uma resolução do CFM, eles estão proibidos de falar ou divulgar a ozonioterapia fora do meio científico. Então, em reuniões, em congressos, em eventos fechados, eles podem discutir, porque faz parte do estudo científico da carreira. Mas para o público em geral, ele não pode falar. Eu sou advogado, não sou médico, não tenho clínica médica, não exerço a medicina, obviamente, e eu relato o que eu usei. Eu relato o que eu estudei, o que eu li e o que eu aprendi. E faço isso com base em livros científicos. Né? Não é da minha cabeça nem do Google. Né? Apesar que o Google acadêmico é uma excelente fonte científica. Um dia, numa reunião com um médico, ele me falou, Carlos, mas a ozonioterapia não tem comprovação científica. Eu estava com o livro do maior autor sobre ozônio do mundo. É um professor da Universidade de Siena chamado Velho Botti, uma bíblia do ozônio. E quero deixar bem claro que essa terapia do ozônio não é propagada como uma terapia única e curativa. Tá? Ela é uma terapia coadjuvante para auxiliar o seu corpo a vencer a doença câncer junto com outras terapias. O médico falou assim, não tem comprovação científica que cura. Eu falei, doutor, eu não estou falando que cura, eu estou falando que ajuda. Né? Comprovação científica está aqui, são 54 laudas de citações bibliográficas de artigos científicos publicados em revistas indexadas. Está aqui o livro. Tá? A quimioterapia eu tomei, então eu posso falar. Eu li a bula. O próprio laboratório fala que faz mal. Sim. Não sou eu que estou falando. O laboratório que fabrica ela fala que faz mal. Faz bem, porque mata muitas células, não todas, mas faz mal porque matam outras tantas sadias e a pessoa fica numa situação extremamente frágil. Então, esse remédio tem um certo poder curativo e tem um determinado poder deletério na pessoa. O que eu estou falando aqui nessa reunião é que o ozônio faz bem, ajuda. E outra coisa, não faz mal. O senhor tem alguma prova científica que faça mal? Porque do seu remédio eu sei que faz mal, porque eu senti. Claro. Agora, do que eu estou usando, se o senhor tiver uma comprovação científica, o senhor pode trazer que eu nunca mais uso. Porque não existe. É a mesma coisa, você não respira o oxigênio puro? O oxigênio faz mal para o seu corpo? Como que o ozônio pode fazer mal para o corpo de alguém? Se o ozônio é oxigênio, o oxigênio é uma relação natural com a vida, não precisa nem discutir a questão da biologia que a gente aprendeu no colégio aqui, ele pode ser aplicado em uma série de outras questões do dia a dia, como possibilidades de adequar o organismo a tudo que entra pela nossa boca, por exemplo. Sim, não tenha dúvida disso. Por exemplo, a maior fonte, né, a maior entrada, digamos, a porta de entrada de contaminação do teu corpo é a tua boca, é o que você come. Né? No meu livro eu falo assim, você é o que você come, você é o que o teu corpo consegue absorver de nutrientes e você é o que o teu corpo consegue expelir de toxinas. Perfeito. Né? E essas toxinas estão no seu corpo principalmente pelo que você come. Né? Pelo ar que você respira, pela poluição, pela água que você bebe, metais pesados que tem numa água, que tem numa amálgama de um dente, o agrotóxico que está lá na fruta, na verdura, no alimento transgênico que você não sabe como aquilo lá foi modificado. Enfim, você vai pondo para dentro. Né? O teu corpo, teu estômago, teu intestino, enfim, todo o seu corpo tem que separar. Falar, isso aqui é bom, eu quero, isso aqui é ruim, eu elimino. Na hora que não ocorre um balanço dentro do seu organismo, você começa a reter as toxinas, você começa a eliminar os nutrientes, ou seja, você fica desnutrido celularmente e você fica intoxicado. Então, invariavelmente, o paciente do câncer tem desnutrição celular e está intoxicado de alguma forma. E os processos hoje, que eles chamam de processo de detox, né? Desintoxicação, são
várias formas de você tirar isso do teu corpo, formas naturais, ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, enfim, diversos suplementos naturais que você toma, que quelam esses metais, né, grudam esses metais, jogam fora, limpam o teu organismo, probióticos, simbióticos, para você repor a flora intestinal. Assim, só para você saber, 80% das células do teu sistema imunológico estão na parede do seu intestino. Por quê? Porque eles se posicionam lá? Porque ela é o fronte de batalha, ela sabe que é ali que vai chegar o lixo que você está comendo, entendeu? Sim, sim. E infelizmente a alimentação nossa está cada dia pior, muito fast food, muita gordura, muita fritura, muito alimento transgênico, enfim, muito agrotóxico. Enfim, e você, no dia a dia, na correria, acaba ingerindo tudo isso, né? E hoje, Nelson, é importante saber, depois da descoberta do que fizeram o rastreamento do genoma, né, que estudaram a genética das pessoas, apenas 20% dos cânceres têm origem genética. Os outros 80% é o que a ciência denomina hoje de epigenética, ou seja, como os fatores do meio ambiente influenciam a genética dentro do seu corpo. E aí vem tudo, câncer de pulmão, cigarro, você que está colocando isso dentro. Você não nasceu com uma predisposição genética para ter câncer naquele lugar. Existem, 20%. Existe. Os outros 80% é a influência do meio ambiente no qual você vive. Se o homem é o que entra e sai pela boca, no sentido mais prático do dia a dia, e tem todas essas relações, o que o Carlos hoje, paciente que está estudando, que é advogado, que está olhando para essas informações todas do ponto de vista ortomolecular, pensa a respeito da, lógico, a capacidade emocional de reagir ou de, primeiro, traumas pós-traumáticos e, segundo, a questão da energia quântica nessa relação do que está acontecendo dentro de nós a todo instante? Bom, veja bem, Nelson, a doença, câncer, é um conjunto, né? Até porque o tumor só é a parte aparente dele, tá? Sim. Quem fala, tirei o tumor, não tenho mais câncer. É mentira. Né? Câncer é a doença do corpo. Né? O tumor é apenas o sintoma. E ele demora bilhões de células agrupadas para ser detectável no exame de imagem, para o médico falar assim, você tem câncer. Não, você tem um tumor. Né? Porque o câncer você tinha antes já. Agora nós detectamos ele. E depois que você tira o tumor, né, passa uns 5 anos, o médico fala, você está curado. Não, você está em remissão. O câncer pode voltar, invariavelmente volta. Por que volta? Porque a pessoa acha que o câncer é só aquele tumor e ela volta a ter um estilo de vida não saudável. Né? Então, se você tem um câncer, tira o tumor, o médico fala você não tem mais nada, e você volta a não praticar nenhum tipo de atividade física, você come qualquer tipo de comida, você não faz nenhum tipo de controle emocional, de estresse, né? Se você não tem nenhum tipo de religiosidade, de uma crença superior, qualquer que seja ela, espiritualidade, enfim. Se você acha que é só matéria, né, invariavelmente o câncer volta. Tá? Eu, particularmente, eu entendo que, assim, eu encerro o meu livro até dizendo assim, o que eu aprendi com o câncer. Né? Primeiro que eu aprendi a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E eu aprendi que a doença ela serve para curar a alma. Então, ao lado dos efeitos biológicos ou fisiológicos que a doença te traz, você tem um fundo totalmente emocional, ou se você quiser chamar de energia, né? Que gravita em torno de você. Tá? Tudo é energia. Né? Qual é a menor parte do seu corpo? Uma célula? Não, é um átomo. O átomo está dentro da célula. Né? Do que é composto o átomo? Próton, elétron e nêutron. Tudo é energia. Você tem que mudar a energia do teu corpo. Né? Então, as influências externas, né? Vários médicos, cientistas, defendem, e eu não estou defendendo isso aqui agora, eu acredito, mas não é o caso de fazer uma defesa disso. Que toda pessoa que tem um câncer, descobre um câncer, ela teve um trauma emocional nos anos anteriores muito forte. Né?
Não vou chegar a afirmar esse ponto, embora eu acredite muito que essa questão emocional, essa questão da energia também tem uma parcela muito grande. Né? Existem inúmeros casos relatados aí que a ausência de perdão, raiva, que a pessoa acumula dentro dela, dentro da vida dela, acaba ocasionando alguma doença. Não necessariamente câncer. Isso já várias pessoas comprovaram. É onde entra a física quântica. Existem muitos remédios quânticos hoje, inclusive, para ajudar no tratamento do câncer e de várias doenças. Né? Ou seja, é aquilo que você está informando no seu corpo. As células têm um poder de registro dessas informações. E você tem que trabalhar essa energia também do seu corpo. Você tem que melhorar a energia do seu corpo. Eu te contei que a gente fez uma entrevista aqui com uma especialista da microfisioterapia que discute essa capacidade de memória celular, inclusive datando eventos traumáticos que a gente, por alguma razão, não conseguiu naturalmente, energeticamente, biologicamente dissipar. E isso é possível depois dar informação para o corpo e desta memória celular fazer com que o corpo, aspas, reaja a isso e expulse. Sim, eu acredito muito em física quântica. Já li um livro que chama O Médico Quântico também. Tudo isso influencia, eu não tenho dúvida nenhuma. Você precisa mudar a energia do seu corpo, você precisa tratar a energia do seu corpo. Terapias energéticas ajudam muito você restabelecer esse equilíbrio energético que você tem, e você só cura o câncer se você mudar o seu estilo de vida. É um conjunto multifatorial, né, de ações que você tem que tomar em relação à doença para tirar aquela doença daquele momento do seu corpo e ter um corpo saudável depois. Se você tiver um corpo saudável, dificilmente você voltará aquele câncer em você. Uma questão prática aqui de jornalismo necessária, para a gente poder finalizar com mais alguns pontos aqui. O livro Que Aprendi com Câncer está chegando agora em breve nas bancas, onde as pessoas procuram, aqui em Bauru, os interessados, que a gente vai estar na internet, enfim, fazendo essa transferência de informação além das fronteiras aqui nossas. Bom, o livro ele é resultado desses 4 anos de estudo. Eu, quando descobri o câncer, eu era professor de Direito na USP, em São Paulo, estava habituado a estudar, e com o câncer eu fiquei em casa e tinha tempo para estudar. Então eu comecei a estudar muito sobre a doença, até porque você precisa conhecer teu inimigo, né? Eu comecei a estudar e comecei a compilar vários trabalhos científicos sobre câncer. E ao lado disso eu fui tendo contato com essas terapias, fui usando essas terapias, fui estudando essas terapias e fui compilando todo esse material. Nesse meio tempo tive o privilégio de fazer uma pós-graduação. Mesmo sendo advogado, tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em nutriendocrinologia funcional com o professor Dr. Lair Ribeiro. Foram 18 meses de curso, quando tive uma proximidade maior também com as fontes científicas. Todo esse material eu compilei, né? Então eu juntei as citações científicas que embasam aquilo que eu aprendi. Eu relato como eu usei, por que eu usei, quando eu usei. E o resultado desse estudo e dessa compilação desses trabalhos científicos, e eu tomei esse cuidado porque eu sou advogado, não sou médico, né? Perfeito. Então eu falei, olha, eu fiz isso, eu aprendi isso, onde? Nesses livros, está aqui a citação científica. Estão aqui. Né? Compilei todo esse material para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Né? A Renda é um livro que será vendido aí num preço mais singelo, mais barato. A renda será revertida para uma entidade que eu fundei aqui em Bauru, chamado Centro de Apoio às Pessoas com Câncer de Bauru. Toda a renda será destinada a essa entidade. E o livro está sendo editado pela Ideia Editora, terá um lançamento aqui em Bauru e será disponibilizado nas principais livrarias aqui de Bauru, e também teremos um lançamento em São Paulo. O que você deixou de comer dessa história toda? Ou moderou e tenta evitar? Bom, principalmente carboidrato. Tá? Por quê? Por quê? O maior alimento do câncer chama-se glicose. A maior fonte de glicose no seu corpo é o carboidrato que você ingere.
Quem tem câncer, as terapias, a medicina integrativa orienta a que essa pessoa faça uma dieta cetogênica, ou seja, uma dieta que você faz eliminando os carboidratos tradicionais. Acaba ingerindo muito pouco por via indireta, numa verdura, numa fruta que também tem um pouco de carboidrato. Mas os carboidratos tradicionais, grãos, como arroz, lentilha, feijão e principalmente farinha de trigo, né? Açúcar, todas as espécies de açúcares, isso transforma, esse tipo de carboidrato se transforma em glicose no seu corpo. O seu corpo precisa de glicose. Isso que eu ia dizer. Tá? Mas ele vai produzir essa glicose na ausência do carboidrato. Ele produz a glicose através de um processo, biológico chamado cetose, por isso que é cetogênica. E além de produzir a energia, aliás, corrigindo, a energia pelos corpos cetônicos, pela dieta cetogênica, o seu corpo, naturalmente, por um processo chamado gliconeogênese, ele mesmo fabrica o mínimo da glicose que ele precisa. Por que você corta o carboidrato, como eu disse? Porque o alimento do câncer é a glicose. O mesmo Otto Warburg que descobriu que a célula vive em hipóxia, a célula cancerígena vive em hipóxia, ou seja, sem oxigênio, ele descobriu também que o alimento do câncer é a glicose. Então você tira o alimento. Tira o alimento. Como eu disse, o tumor é irrigado por aqueles vasos sanguíneos. A glicose, que é gerada a partir do carboidrato, ela entra na sua corrente sanguínea. Qual é a ideia? Matar de fome, cortar o alimento do câncer, você tira a glicose do seu corpo. O trigo, como um elemento fundamental que serve para várias questões, aí, é só imaginar aí todas as cadeias de alimentos que tem no trigo. Agora tem um outro ingrediente lá dentro para a gente pegar um parêntese dele. Eu sei que é um recorte, daria um programa específico dele, mas o glúten. Bom, veja bem, para o câncer, o que interessa é você cortar o carboidrato. Perfeito. Tá? Só que a gente também sabe que a maior fonte de carboidrato, ou a mais comum na alimentação nossa, provém das massas, né? E as massas, também a maioria delas, elas são fabricadas a partir da farinha de trigo, que é a maior fonte de glúten que existe. O glúten realmente daria um capítulo separado, eu também não sou nutricionista, mas já li muito sobre o glúten. Claro. O glúten você tem aí em torno de 3 a 4% da população que essas pessoas são celíacas. Né? Então o celíaco ele é intolerante ao glúten, ele não pode comer o glúten porque gera um processo inflamatório a nível de matá-lo. Então ele não pode realmente ingerir o glúten. Só que existe em torno de 50% da população que ela é sensível ou hipersensível ao glúten de forma assintomática. Então a pessoa tem enxaqueca, a pessoa tem dor de estômago, tem refluxo, enfim, tem uma série de outros sintomas que não o do celíaco, né? Sintomas de outras doenças que não se relacionam pela medicina tradicional ao glúten. E a partir do momento que elas tiram o glúten da alimentação, a qualidade de vida delas melhora. Tá? Como disse, eu sou advogado, não sou médico, não sou nutricionista, claro. Mas o contato com essa medicina ao longo desse tempo, com médicos, com amigos e com livros a esse respeito, você acaba tendo os feedbacks, os relatos, né? E essa medicina integrativa é uma medicina de resultado. Então você adere a ela, você faz a terapia e você tem um resultado próximo. O glúten, inclusive, em doenças neurológicas, neurodegenerativas, a partir do momento que você corta o glúten, você, às vezes, tem uma paralisação do progresso dela e, muitas vezes, até um certo regresso. Não estamos falando de cura. Sim. Isso são relatados em livros, tem vários livros que tratam sobre o glúten, aquele do David, da barriga de trigo é um deles. Enfim, explica como essa ligação neurointestinal, como o glúten afeta essa ligação neurointestinal, porque fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então existe uma ligação. Quando a pessoa, em relação ao câncer, quando a pessoa fala do glúten, eu falo, olha, não é só o glúten, é o carboidrato, né? Claro. Agora, se a pessoa não conseguir eliminar assim, 100% o carboidrato da vida dela, das fontes normais de carboidrato, que pelo menos elimine o glúten, né, porque vai gerar menos inflamação no seu corpo. Né, comam carboidratos mais simples, que
aí você tem uma chance de gerar menos glicose com esses carboidratos. A cerveja pelo vinho? Cerveja pelo vinho. Hoje é a única bebida alcoólica que eu tomo e moderadamente é o vinho. Bebidas alcoólicas que também tem glicose, né? E a cerveja mais ainda por causa da cevada, tem o glúten, eu eliminei da minha alimentação. Hoje basicamente eu como 10% só da minha alimentação em carboidratos e muito pouco e totalmente sem glúten. Eliminei açúcar, eliminei cerveja, eliminei adoçante, que é pior do que açúcar, carboidratos em geral, né? Apenas 10% e totalmente sem glúten. Nos grãos? Grãos... Porque aí tem alguns, você citou a linhaça no meio do caminho, aí o feijão... Não, então, eu como alguns, por exemplo, eu procuro escolher os carboidratos bons, né? Como pouco, mas porém como os bons, né? Grão de bico, lentilha, esse tipo de linhaça, né? Esse tipo de carboidrato que, digamos assim, e como, porque hoje eu estou em remissão. Claro. Né? Meus exames são 4 anos, eu não tenho nenhum sinal, nenhum marcador de sangue, absolutamente nenhum sinal da doença chamada câncer. Então, dentro desse controle, eu não sou totalmente radical, porque, digamos aí, eu estou assim, saudável, né? Não estou na fase da doença, né? Se eu estivesse na fase da doença, aí não, aí seria radical. O lado italiano aí, por causa das massas, como é que você lida? A massa sem glúten, né? Uma massa de milho, uma massa com farinha de milho, ou uma farinha de grão de bico, e esporadicamente, né? Não faço isso um hábito diário, né? Carlos, a gente agradece muito de ter fazer esse recorte aqui. Você ficou 4 anos, como disse, vivendo essa fase de busca de informação e de transferir isso para as pessoas no livro O que Aprendi com o Câncer, e seria impossível de imaginar que a gente fosse fazer a cobertura de tanta informação que você colheu ao longo do tempo. Então, que as pessoas, o que eu acho que oferecer aqui como situação, recorram ao livro, eventualmente, para conhecer a tua experiência, o teu depoimento de vida mais do que a pesquisa, para tentar observar, como eu disse no início do Câmara Livre, que tem esse objetivo, como estão lidando com as suas próprias vidas. E sugeriria, para encerrar o nosso bate-papo aqui, se, inevitavelmente já fica claro para a gente que está aqui no estúdio, isso demonstrado com você, se isso mudou, se essa história da relação com essa doença que é tão enigmática na cabeça das pessoas, o que ela mexeu por dentro com o Carlos Eduardo Faraco Braga até o instante em que você aprendeu como lidar com ela? Olha, Nelson, a proximidade da morte, né, é uma situação que mexe muito com você. Todos nós sabemos que vamos morrer, a gente assiste pessoas próximas ou distantes, né, morrendo todos os dias. A gente sabe que nós vamos morrer e que os nossos parentes, enfim, a gente sabe que a gente vai morrer. Mas eu acho que Deus coloca aí algum anestésico no dia a dia nosso e a gente não fica pensando rotineiramente sobre o assunto morte. Senão você não viveria, né? Mas quando por algum motivo, e o câncer é muito forte nisso, ele te chama, né, numa proximidade da morte, você fala assim, não, que eu ia morrer eu sei, mas pô, eu vou morrer agora, né? Assim, daqui uns meses, né? Isso foi como eu disse no começo, você morre e nasce outra pessoa naquele momento. Então, você refaz toda a sua história de vida até aquele momento e você repensa todos os próximos passos. É mais ou menos como se você estivesse correndo numa raia, né? Da vida, né? O estádio ali fosse a sua vida, você estivesse numa corrida, você estava numa raia, né? Vem a doença, você para, aí alguém te pega, fala, não, você está na raia errado, você tem que correr aqui agora. E você muda para uma raia melhor, entendeu? E aí você vai começar a entender mais o significado da vida para você, você vai mudar os valores que você tem sobre a vida, sobre as coisas materiais, sobre os relacionamentos, né? E eu disse, isso muda a pessoa, né?
você cura a tua alma. Todos nós, ao longo da vida, vamos acumulando aí problemas, mágoas, insatisfações, decepções, qualquer situação parecida. Nesse momento, é a hora que Deus dá uma chance para você, tá? De você repensar. Falou, olha, isso era para você vir agora, mas eu vou deixar você ficar mais um tempo. Eu vou te dar uma moratória. Eu recebi uma moratória. Então, na hora que você recebe essa moratória, você fala assim, não, o meu propósito de vida tem que ser outro. E aí você encontra qual é o teu propósito de vida e você se torna uma pessoa melhor. Então, não tenho dúvida nenhuma que foi isso que aconteceu comigo. É isso que eu procuro passar no livro, ou seja, toda essa minha experiência e todas as terapias que eu utilizei, elas servem sim e muito para ajudar a pessoa com câncer a passar pela travessia do tratamento. E com muito sucesso, com muita sorte, com muita determinação, se curar do câncer. Entendeu? É a oportunidade das pessoas terem acesso. Eu era professor em São Paulo, digamos assim que eu teria uma possibilidade de acesso a esse tipo de informação muito grande e não tinha. Né? Imagine as pessoas que pelo dia a dia, pela condição econômica, social, acabam muito menos tendo essa oportunidade. O livro é destinado para esse conjunto de pessoas. Entendeu? As pessoas que saberem que existem terapias que podem amenizar o tratamento, né? Diminuir os efeitos deletérios de uma quimio, de uma rádio, que pode aumentar o teu vigor físico, pode aumentar o teu sistema imunológico e, eventualmente, dependendo do teu corpo, podem fazer um trabalho conjunto na busca da cura da doença. Entendeu? São terapias baratas, são terapias simples, que a pessoa pode ter acesso. Elas apenas não têm a informação, porque os órgãos governamentais, infelizmente, não permitem que essas informações chegam até a população. Muito obrigado, você que nos acompanhou pelo Câmara Livre. Então, acompanhe e vá até as bancas aqui de Bauru, para você que está mais no canal 10 da NET, no 60.3 UHF Digital, para você que teve acesso no nosso bate-papo através do YouTube, na parte da TV Câmara na internet, procure O que Aprendi com Câncer, de Carlos Eduardo Faraco Braga, que deu o seu depoimento aqui sobre essa relação com uma doença que atinge todas as pessoas. No Câmara Livre, até a próxima semana, a doença cura a alma. Até o nosso próximo encontro.